Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu não vou continuar as características, porque surgiu outro assunto que eu acho muito importante, tá? E que está sendo muito polêmico aqui na internet, sobre que não existe autismo leve. E, gente, não existe autismo leve, tá? Pra começar, mudou, né? É 1, 2 e 3, né? O 1 seria o leve, o 2 seria o moderado e o 3 seria severo. Os graus é para dizer que quanto maior o grau severo, por exemplo, mais ajuda, mais suporte precisa o autista. E não que ele sofre mais, que as características são mais fortes, são mais intensas. Nada disso, tá? Eu vou dar um exemplo de mim, tá, gente? Porque eu sempre coloco nos meus vídeos, eu coloco a prática, o exemplo, tá? Eu acredito que eu era autista, eu era o número 1, tá? Porque eu consegui passar a infância sem diagnóstico, mesmo que naquela época não existia, praticamente não existia, né? Que nem, por exemplo, com 15 anos, 1996, com 10 anos, 1990. Naquela época, os médicos acho que nem sabiam dar diagnóstico de autismo, né? Mas eu consegui, sabe, passar de ano na escola, né? Sem apoiadora, sem auxiliar. Consegui passar a infância até os 15 anos, onde eu entrei em depressão muito profunda, né? Acho pela falta de tratamento, né? Mas consegui até os 15 anos, digamos assim, frequentar a escola, ser apoiadora, ser auxiliar, sem reprovar, né? Mas eu tinha muitas diferenças, né? Eu acredito que eu era um por isso, tá? Mas, que seria o leve, entre aspas. Mas eu sofri muito, tá? E as pessoas me viam como diferente, esquisita. Elas percebiam. Por isso que eu sofri bullying, muito bullying, né? Porque elas percebiam que tinha algo diferente em mim. Acho que minha própria mãe percebia, só que ela não conseguia identificar. E os médicos não conseguiam identificar naquela época, né? E, e para dar um exemplo agora, e daí eu acho que virou 2, né? Moderado. E agora no meu laudo tá 2, moderado. Porque eu fiquei muito tempo sem tratamento, né? Isso até a médica da família falou, a Ana ficou sem muito tratamento do autismo dela. Isso se agrava, isso causa muito sofrimento, né? E, gente, eu vou dizer coisas, tá? Porque as pessoas, o autismo ele é invisível. Então, muitas coisas a gente sofre, só que as pessoas não sabem, né? Então, eu vou falar para as pessoas perceberem, tá? Eu não consigo descascar uma laranja, tá? Se eu peço para alguém descascar para mim, porque uma das características de autismo que eu tenho, que muitos autistas têm, né? Não todos, é o atraso, é a dificuldade de coordenação motora. Quando eu fiz magistério, na aula de educação artística, a professora nos ensinou a fazer várias dobraduras. E eu não conseguia fazer, eu não conseguia acompanhar, entendeu? Ela até fez para mim, e as colegas que estavam pertinho riram, né? Eu estava conseguindo fazer, né? Imagina, uma menina de 19 anos fazer dobradura, né? E daí ela falou assim, ela foi querida, né? Ai, treina bastante em casa, porque tu vai precisar fazer isso com teus alunos, né? A professora não foi ignorante, foi querida, né? Se fosse uma ignorante, podia ter me humilhado, né? Eu me lembro também na aula de didática de música, que tinha que fazer instrumentos musicais. Teve alguns instrumentos que minha mãe fez, porque eu não ia conseguir fazer. E mãe é mãe, a mãe pressente, a mãe sabe até onde o filho tem condições ou não. E devido à minha dificuldade de coordenação motora, eu me lembro que alguns instrumentos musicais ela fez, porque ela pressentiu que eu não ia conseguir fazer. Eu não consigo enfiar uma linha na agulha, eu não consigo costurar, eu não consigo, não tenho condições de dirigir o carro, porque eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho impulsividade.
eu tenho ansiedade de qualquer coisa largar a direção e muita dificuldade de concentração e tal. Então eu não posso, né? Eu não quero aprender a dirigir por segurança minha e também das outras pessoas, que a gente tem que pensar nos outros também, tá? Ahn, dificilmente eu acho que eu ia conseguir morar totalmente sozinha, tá? Eu tenho algumas coisas que eu não consigo fazer, tá bom? Cortar unha na mão, eu consigo cortar de um lado, do outro lado eu não consigo. Não tenho coordenação. Ahn, e algumas coisas, tá? Quando acontece, por exemplo, um imprevisto, alguma coisa muito, sabe, tem que resolver logo, assim, eu entro em pânico, eu não consigo resolver. Uma mudança assim brusca. De repente a máquina não está funcionando de lavar roupas, de repente a TV parou de funcionar, mas mexendo com calma, segue-se. Tá normal. Eu já entro em pânico, eu fico em pânico, eu não consigo, né? Ontem teve um, um remédio que eu tinha certinho até minha consulta, que é 10 de fevereiro, que é renovação de receita, tá? E eu fui contar e só tinha remédio até dia 20. E eu já entrei em pânico, eu entrei em pânico. Em vez de procurar tudo, pensar, procurar, eu entrei em pânico. Daí, o pai do Gabriel procurou e achou na minha bolsa. Que um dia eu tinha ido visitar meus pais. E como é que eu teria que tomar no meio do dia esse remédio? Eu levei junto na bolsa. E lá tava a cartela que faltava, né? Daí até falaram, ai, tu logo entra em pânico, por coisas pequenas, por, né, coisas tão pequenas. Mas faz parte do autismo, sim. Porque eu estudei o autismo, eu estudo o autismo há 7 anos. Então eu sei as características de autismo, tá? Eu sou muito sem filtro, eu falo muito sem pensar, então já muitas pessoas se afastaram de mim por isso, porque a gente acaba magoando, falando coisas que nem tudo a gente deve falar, nem tudo a gente deve escrever no WhatsApp, né? Nem tudo, não que a gente tem que ser sincera, a gente deve ser sincera. A gente não deve falar pelas costas, eu sou dessa opinião, eu não vou mudar isso. Mas tem coisas que não precisa falar, entendeu? Eu passei minha infância toda, os recreios todos, sozinha, né? E eu era número um, eu era leve. E passei todos os recreios da escola sem amigos, né? Então, sabe, a gente tem que, para começar, não é uma competição de sofrimento, não é uma competição de dor, né? Isso que eu penso, sabe? Mas eu acho que a gente tem que respeitar, respeitar, respeitar. Porque muita coisa do autismo é invisível. As pessoas não ficam sabendo, não percebem, mas não significa que não existe. E hoje eu falei várias coisas minhas aqui que eu tenho até vergonha, sabe, gente? Mas é necessário para as pessoas entender a gravidade. A minha letra no caderno sempre foi horrível. E eu sempre me culpei muito por isso. Até porque eu fiz magistério, né? Eu precisava ter letra bonita. Mas hoje eu consigo entender. Eu era muito lenta para escrever. Sou muito lenta para escrever. Sou muito lenta para copiar do quadro. E daí eu tinha que copiar, me obrigar a copiar rápido, porque a professora deixa um tempinho só, né, na média das crianças, dos adolescentes, e apaga para escrever mais coisa, né, gente? É assim que funciona na escola tradicional, né? Então, para mim conseguir acompanhar, escrever, não perder o que estava no quadro, eu tinha que escrever no meu tempo, ritmo, um ritmo muito rápido. E daí que acontecia? A minha letra ficava um garrancho. Para eu ter a letra bonita, eu teria que escrever lentamente e não ia conseguir acompanhar o que estava no quadro. Isso me sentia muito mal, porque eu sempre via meus cadernos uma letra horrível. E hoje eu entendo por quê. Estudando autismo, né, há tantos anos, tudo, fazendo autoconhecimento. Hoje eu consigo entender por quê. Até porque quando eu escrevo bem devagarzinho, a minha letra fica bem bonita, tá? Tá dando tempo, tá? Beijo no coração e não esqueça, autismo é autismo.